Bom dia, meus amores! Estamos mais um dia reunidos para a nossa aula de português e ciência, certo? Hoje, 25 de maio, segunda-feira, nós iremos aprofundar um pouco nesse belo conteúdo chamado ortografia. Palavras como ar, ir, or e ur, né? Nós vamos entender a importância do R, quais os tipos de R e o modo que o R se expressa em um verbo, ok? Mas antes, né, vamos dar aquela bela espreguiçada. Você que acordou agora, que está assistindo a tia, você que acordou já faz um tempo, mas só está assistindo o vídeo agora, né? Se prepare para essa aula, se organize, tome aquele belo café da manhã e vamos participar juntos, certo? Eu quero mandar um abraço com grande carinho para cada um de vocês que está assistindo nesse momento. A Escola Estação Criança faz todos esses trabalhos, essas aulas, para que vocês não percam o ano letivo, tá bom? Então estudem bastante e saibam que todos os colegas de outras escolas também estão passando por isso. Todos os outros alunos têm essas aulas online, então vamos estudar e vamos colocar nossas atividades em dias, tá certo? Então, um carinho, um beijo especial para cada um de vocês. Jamile, Esté, Manu, Julie, Bruno, Arthur, Davi Miguel, Jeová Samuel, Elionai, Ícaro, Kaique, cada um de vocês que está aqui, ó, no coração da tia e no coração da Estação Criança, tá certo? Então vamos lá começar a nossa aula. Como eu havia falado, hoje nós vamos nos aprofundar na pronúncia do R, R de rato. Vocês já perceberam que o R ele se apresenta de três maneiras, né? O R ele pode estar no início da frase, no meio da frase, ou ele pode ser um R dobrado, né? R, como é o caso das palavras carro. Então, o que a gente precisa perceber é que os sons desses R's eles vão mudando à medida que o R vai mudando sua posição na palavra. Quando o R está no início, como no caso da palavra ratoeira, a gente tem uma pronúncia mais forte. Ratoeira, um R mais aberto. Quando o R está no meio da palavra, chamado R brando, né, como é o caso, quebrei. A gente pronuncia o R com certa força, quebrei, porém ele está no meio da palavra. Ou entre duas vogais, ou junto com uma consoante. Quando nós pronunciamos o RR, como é o caso da palavra serrote, carro, a pronúncia desse R é mais fraca, embora aquela palavra tenha dois R's, tá certo? Tia, por que é importante a gente estudar o som? Porque aqui no nosso estado do Ceará, a gente fala um pouco cearenseis, né? A gente abrevia as palavras quando a gente fala assim, vamos à praia. Essa é a maneira certa, adequada de falar, tá bom? Mas muitas vezes nós falamos, bom papai, e esquecemos o R, paia. Entendeu? Na hora que a gente está falando bem rápido, nós não percebemos. Mas muitas vezes, ó, nós engolimos esse R e quase não dá para ouvir a pronúncia. Vamos fazer uma experiência. Fale aí qualquer palavra que tenha a letra R. Aprender. Repitam essa palavra. Aprender. Aonde é que está o R? No final da palavra, né? Então, vocês pronunciam com força esse R? Não, né? Aprender. O som que fica mais forte é o E, o último E. Vou escrever aqui para vocês. Ó, atenção. Aprender. Quando a gente fala essa palavra aqui, ó, aprender, a gente puxa o E como se tivesse um acento. E aí fica aprender. Só que na verdade tem um R e muitas vezes a gente esquece de pronunciar. É por isso que na aula de hoje nós vamos aprender a importância da pronúncia.
Nós temos que nos habituar a falar. Lá em São Paulo, eles puxam muito o S, né? Ele fala basta, eles falam pasta, eles falam mas, eles puxam muito o S. No Rio de Janeiro, eles puxam muito R, cabra, né? Eles falam caro, eles podem falar também carioca, eles puxam mais a pronúncia do R. E aqui no Ceará a gente engole o R. A gente mal fala o R, vocês estão vendo a diferença? Parece que o R nunca existiu na língua portuguesa. E é por isso, meu povo, que a gente tem que acordar e começar a falar direito essas palavras, né? Ser pessoas, crianças cultas na língua. Tio, o que é isso? É uma boa pronúncia, é falar direitinho, de forma adequada, tá certo? Então vamos lá à nossa primeira atividade. Vamos pegar aí o seu livro de português, o seu brilhante amigo ao longo dessa jornada e abra na página 45. Sem preguiça, bora acordar e vamos prestar atenção na leitura, que é sobre um texto que fala sobre algo que vocês são, né? Criança, ser criança. E vocês, mais do que a tia, entendem muito bem o que é ser criança, porque a tia já foi criança, mas hoje é a vez de vocês serem crianças. Então, vamos ler com a tia, dessa forma vocês aprendem a ensinar a tia, certo? Vamos embora lá. Ser criança é muita coisa, é acordar, olha aí o R no final, escovar os dentes, tomar banho, olha o R no final da palavra tomar, comer, correr, para não atrasar, estudar, fazer tarefas, levar bronca da mãe, do professor e do diretor, ter hora para dormir e hora para levantar. Mais uma vez, a gente está vendo muitas palavras com a pronúncia A, E, I, O, U, tá certo? Vamos continuar. Mas também é brincar, é ler meus quadrinhos na luz do abajur, ficar feliz quando a mamãe compra aquele sanduíche maior porque a gente passou na escola. Com muito ardor, mas passou. Ser criança é se divertir com os amigos, é brincar com eles, mas também fazer as pazes. Ser criança é sempre algo contínuo, é ter coisas sérias e lazer. E no todo, bem simples, crescer, né? Aí no texto está falando que é se esforçar para passar de ano, com dificuldade, mas no final das contas, passar, né? Nesse tempo vocês estão tendo alguma dificuldade, que é ficar assistindo esses vídeos. Eu sei que não é fácil, eu sei que cansa. Não é a mesma coisa que estar na escola, olhando para a tia, olhando para o coleguinha. Mas, meus amores, saibam que todos estão passando por isso, né? A professora da Estação Criança, todas as professoras de outras escolas também acordam cedo para gravar para vocês. Então, não é só vocês que têm que assistir esse vídeo todo dia. É a gente que também trabalha todo dia, tá bom? Então, meus amores, assistam o vídeo, façam o que nem o texto está falando, né? Se esforce para passar, mas passe, tá bom? Então, vamos às perguntas. Na primeira questão, tem assim: baseado no texto que você leu, faça o que se pede. Qual é o assunto tratado no texto? O texto fala sobre o quê? Sobre o ser criança, né? Então, o assunto é sobre ser criança. Então, na primeira questão, vocês vão colocar sobre ser criança, tá certo? A. Ser criança. Vamos agora para o item B. Circule no texto as palavras com ar. Vamos para o nosso texto agora, certo? Eu quero só as palavras que tenha ar no final. Essa junção aqui, AR. Eu vou escrever aqui duas, para vocês entenderem mais. Escovar e acordar.
Porém, vocês vão procurar as outras palavras que tem essa terminação aqui, ó, AR, tá? São muitas as palavras que têm essas terminações. Porém, vocês vão lá e vão procurá-las uma a uma, ok? Então, vamos para o item C. Marquem a imagem que representa a única palavra com U no texto, né? Vamos lá. Tem a primeira imagem, né? O primeiro símbolo, abajur. Vou escrever aqui abajur. Abajur. Olha aqui o U no final, o R. Borboleta. E por último, martelo. Nessas palavras que eu escrevi, vocês conseguem ver que apenas em uma tem a presença do UR, né? E que palavra é essa? Abajur. No item C, ele pede que vocês circulem a palavra que tem essa junção, vogal mais R, vogal 1 mais R. Então, vocês vão circular o objeto abajur, certo? D. Que palavra com ER está no título do texto? Vamos lá para o título do texto, né? A primeira linha do texto, aquela que sempre está na cor mais forte. No caso, a cor mais forte aqui é o verde, né? A primeira linha está na cor verde. No título, que junção de vogal mais R nós temos? E aí, conseguiram encontrar? Vou apagar aqui. Que junção de vogal mais R nós temos? Olha para o título. Ser criança. Vogal mais R. Muito bem. O R. Então, vocês vão copiar na letra D a palavra ser. Certo? Vamos para a questão 2. Acrescente um R às palavras e forme outras. Veja o exemplo. Eu já dei uma aula bem parecida com essa, certo? Quando uma palavra ela pode ter dois significados. A palavra manga pode ser a manga da blusa ou pode ser a manga fruta, né? A palavra absorver pode ser absorver, enxugar ou pode ser absorver de inocentar, dependendo da maneira como ela está escrita. E tem o absorver com L e o absorver com U. Cauda pode ser cauda de sorvete ou a cauda do passarinho, né? Tem dois significados diferentes. O que muda é a escrita. Uma é escrita com L e a outra é escrita com U, né? Cauda com L e cauda com U. Aqui, nessa questão, nesse exercício, a gente vê algo bem parecido. Só que no caso a gente vai acrescentar uma letra. Por exemplo, a palavra foca. A gente pode colocar forca, ou podemos colocar focar, se o R ficar no final da palavra. E aí a gente vai descobrir que existem inúmeras palavras apenas acrescentando uma consoante, certo? Eu vou apagar aqui para mostrar melhor para vocês. Vamos lá. No item A, como eu já havia falado, tem assim, foca. Estão vendo? E a questão pede que eu acrescente o R. Então vai ficar assim, ó. Eu vou acrescentar o R no meio da palavra e vai ficar forca, que era um objeto usado antigamente para degolar as pessoas, certo? Degolar ou enforcar mesmo. Forca ou focar. O que é focar? Focar é ter atenção em algo. Igual vocês estão fazendo agora, tendo atenção na aula que a tia está dando, né? A tia está contando com isso, certo, meninos? Leonai, Ícaro, Arthur, Davi, Miguel, ó, atenção. Meninas também, certo? Jamile, Manu, Esté, Julie, atenção.
Vamos para B. Corpo. Tem a palavra copo. Se eu acrescentar o R, fica como? Corpo, né? Ó, vocês estão vendo a mudança? O que uma letrinha é capaz de fazer no meu significado inteiro? Aqui é foca, se transformou em forca. Forca e se transformou em focar. Copo se transformou em corpo. Vamos para C. Olha aqui a palavra pena. Ela vai se transformar em quê? Ela pode se transformar em perna. Eu acrescentei o R aqui, ó. Se transformou em perna. D. Pote. Talvez vocês não conheçam essa palavra que eu vou escrever agora. Mas pote pode se transformar em porte. Quando eu digo assim, nossa, como aquele garoto tem um grande porte, ou seja, ele é alto. Ou pode ser um porte de iluminação também, certo? Tem dois significados para essa palavra. Então, meus amores, eu vou deixar o item E, F, G, H, I, J com vocês, certo? Eu quero ver vocês indo bem na pronúncia. Na próxima aula eu vou trazer a correção desses últimos itens para ver como vocês saíram, tá certo? Para finalizar essa aula aqui sobre o R, a tia só quer dizer mais uma coisinha. Além da importância da pronúncia da palavra R, mais na frente a gente vai entender que o estudo do R é importante quando nós formos fazer o vestibular. Você que quer passar na faculdade, você que quer, quando crescer no futuro, né, ter a sua casa, ter o seu carro, ter a sua sala de games, ter todos os jogos. Já pensou em como vai ser divertido? Você chegar na sua casa e você ter um espaço só para você, um grande telão com o seu videogame ali montado para você reunir os amigos, reunir todo mundo que você gosta, fazer aquela festa, aquela noite de pijamas, aquela noite das meninas. Vocês vão amar ter essa experiência de conviver com seus amigos, do jeito que vocês querem. Mas para ir a gente precisa estudar muito, estudar bastante para conseguirmos uma boa faculdade, um bom emprego e um bom salário, né, meus amores? É assim que acontecem as coisas. Então, por isso, nós estudamos bastante hoje para mais lá na frente nós realizarmos os nossos sonhos, né? Porque tudo que os pais de vocês podem fazer por vocês, eles estão fazendo. Então, a gente aqui, a equipe da Estação Criança, também estão fazendo muito por vocês, né? A gente se esforça para que essa aula chegue aí até o outro lado da telinha para cada um de vocês, de forma agradável, de forma que vocês possam entender, de forma inteligível. Então, quando a tia ia falando do R, a importância do R e o porquê que a tia está falando tudo isso é porque mais na frente, quando vocês chegarem lá no 5º ano, no 6º ano, 8º, vocês vão aprender algo chamado verbo infinitivo, né? Que é a pronúncia das palavras com R no final. Tudo isso que vocês viram aqui, ó, A, R, I, O, U, na verdade, é a forma infinitiva do verbo. Sempre que eu falo aprender, cantar, falar, escrever com esse R no final, eu estou usando o meu verbo no infinitivo, tá certo? Então, meus amores, a tia quer deixar aqui, ó, um grande beijo para vocês. Estudem bastante, como a tia já havia falado, e a gente se encontra na próxima aula, certo? E voltando para a nossa aula do dia, nossa aula de ciências, né? Nós acabamos de ver a aula de português. Essa é a nossa 2ª aula do dia, certo? E nós vamos abordar um outro conteúdo, o solo. Nós já estudamos sobre a água, nós já estudamos sobre o ar, e agora nós vamos entrar no conteúdo solo, né? Todos nós precisamos dos solos, assim como as plantas,
os vegetais, porque o solo ele é rico em nutrientes, é a partir do solo que as plantas se alimentam, né? Ela absorve os nutrientes através da raiz, né? Vocês estão vendo aqui essa imagem dessa árvore? Toda árvore tem uma parte chamada raiz, né? E é por meio da raiz, a raiz se estende até o solo, que os nutrientes chegam até o caule e, consequentemente, até as folhas e frutos, dando aqueles frutos saborosos que nós tanto gostamos, né? Cada um temos a nossa fruta preferida. Então, essa é a importância do solo, alimentar os vegetais, as árvores, mas também o solo nos oferece muitos outros materiais, e é o que nós vamos conhecer agora, tá? O solo está dividido em algumas camadas. Tem o solo, o subsolo e os lençóis de água, certo? No solo, o solo nós conseguimos ver, é a camada onde nós pisamos. Nesse exato momento, a sua casa, você pode perceber, a sua casa ela é plana, né? O chão é plano, retinho. Por quê? Porque ele foi construído sobre o solo. Você está em cima do solo, você consegue tocar no solo com os seus pés. Porém, embaixo do solo tem algo chamado subsolo. E esse subsolo a gente não vê. Porém, está cheio de coisas dentro desse subsolo. Ouro, carvão mineral, petróleo, ferro, cobre. Muitos nutrientes e minerais estão ali dentro daquele subsolo. Se vocês pegarem o livro de vocês, aí na página 29, vocês vão perceber um desenho bem abaixo da parte onde tem falando sobre lençóis de água. Nesse desenho tem a primeira camada de terra, que é uma camada mais esverdeada, que é conhecida como solo, é ali que os vegetais crescem. Tem uma camada mais marrom, que tem até uns ossos, a tia fez até a representação de um osso aqui, ali é o subsolo, certo? E abaixo do subsolo tem outra camada de terra e, por último, uma camada de água, que são os lençóis de água. Sabe como esses lençóis de água se formam? Por meio da chuva. A chuva que cai sobre o solo vai penetrando a terra até chegar lá embaixo, formando essa espécie de rio, que é conhecido como lençol, tá bom? Então vamos lá. Observando esse desenho que a tia fez. Solo, onde pisamos, subsolo, abaixo do solo, e por último lençóis de água, né? O que é que tem nesse subsolo, meus amores? Tem petróleo, carvão mineral, ferro, ouro e muitas coisas, né? Você sabia que muitas coisas que existem na sua casa é feito de petróleo? Plásticos, objetos como brinquedos, o seu videogame tem algum componente de plástico que foi feito por meio do petróleo, né? Na sua casa, a porta tem um componente de ferro que foi feito por meio do ferro extraído do subsolo. Tudo em nossa volta foi feito a partir de algum mineral, algum ferro, alguma substância presente no subsolo. E como é que a gente tira esse material de lá? Os mineradores, né? Eles cavam o solo e eles vão extraindo tudo que eles podem encontrar, assim como outras pessoas podem extrair esses materiais também, certo? Então, vamos para um outro ponto. Como é que o solo se formou? Você já parou para pensar como o solo se formou? Não? O solo que você vive, onde você pisa nesse momento, ele se formou da seguinte forma: há muitos anos atrás, lá atrás, existiam só rochas. Existiam muitas rochas, montanhas. Lá naquela época dos dinossauros, onde nós conhecemos, estudamos um pouco, não existia o que hoje nós conhecemos como solo plano, que é esse solo mais retinho, né? O solo era todo cheio de relevo. Lembra que a gente estudou sobre os relevos, as planícies, os planaltos?
Pois é, era tudo ondulado. Porém, com o decorrer do tempo, a chuva ia caindo sobre essas rochas e a força da chuva ia quebrando essas pedras, essas rochas. Ó, aqui o desenho, a rocha, vocês estão conseguindo ver? A chuva e aí aqui alguns pedaços de rocha, né? Que vão se quebrando com a ação da chuva. A ação do vento, o vento ali soprando naquelas rochas. E também a temperatura, né? Dias quentes, dias frios. A mudança de temperatura, ela também é capaz de danificar alguma coisa. E, consequentemente, danificou as rochas, formando pedras pequenas que com o tempo se tornaram areia. Foi assim que o solo surgiu, por meio de uma mudança, uma alteração, um conjunto de força, né? A chuva, o calor, o frio e o vento sobre aquelas rochas foram fazendo com que o terreno fosse se nivelando, criando forma, né? Então, se eu perguntar para vocês como o solo se formou, vocês vão dizer o que para a tia? Tia, ele se formou através da ação da chuva, do vento, do calor e do frio que foram quebrando as rochas e formando a areia, né? É isso, certo? Então nós já entendemos o que tem no subsolo, nós já entendemos o que tem no solo, né? Que são os vegetais, as árvores, e o que tem nos lençóis de água, né? A água. Agora nós vamos entender os tipos de solo, certo? E para isso eu vou apagar aqui a lousa, para que vocês possam entender direitinho os tipos de solo, tá certo? Bom, os solos, eles são diversos, mas os que a gente vai estudar nesse conteúdo é o solo permeável, impermeável e o solo umífero, certo? Você sabe o que é um solo permeável? O solo permeável é um solo mais seco, certo? E o solo impermeável é um solo mais alagado. Você já saiu na sua rua e já percebeu uma poça de água? Aquela poça de água se formou porque o solo é impermeável, ou seja, ele não absorve água. A água fica ali, ó, se espalhando. Já o solo permeável, como ele é seco, ele absorve toda a água para dentro. A água vai escorrendo até o lençol de água. Lembra da representação que a tia fez? O lençol de água bem aqui, ó. A água da chuva vai escorrendo, ó, e chega até esses lençóis de água. Então o solo permeável ele é seco por isso, tá certo? Tia, como eu faço para decorar? Lembre-se, permeável lembra perna, certo? E a nossa perna ela é seca, ela não é molhada. Então, assim como nossa perna é seca, o solo permeável é seco. Você vai sempre fazer essa comparação e você nunca vai esquecer. Se o solo permeável é seco, assim como a minha perna, o impermeável, ele não é seco, ele é molhado. Só isso. E tio, o que é o solo umífero que a senhora estava falando? O solo umífero é aquele solo ideal para plantar. É o solo de terra preta, que ele é cheio de minerais. Sabe como é que ele se forma? Ele se forma com restos de minerais, restos de vegetais. Por exemplo, quando um vegetal ele é plantado na terra, uma cenoura, por exemplo, aquela cenoura, com o tempo, ela vai depositando seus nutrientes no solo. E aí aquele solo vai ficando rico, tá bom? E quando outra plantinha for plantada ali, aquela outra plantinha ela vai se alimentar daquele nutriente que aquela cenoura deixou. E isso acontece com muitos outros vegetais. Por isso que existem solos bons para plantar e solos ruins para plantar. E falando em planta, em solo, a tia trouxe para vocês uma representação aqui, ó, de um solo. Aqui a gente tem uma terra preta, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tá
tá bem pretinha e aqui a gente tem uma plantinha, né, que é conhecido como cacto. Por que que essa planta está plantada sobre essa terra preta, esse solo preto? Por quê? Porque é uma terra boa para plantar, ela é cheia de minerais, como a tia está falando. Aqui nessa terrinha, ela é desse jeito, ela é própria para a plantação, porque outros vegetais foram enriquecendo esse solo. Restos de animais foram enriquecendo esse solo. Tia, restos de animais? Sim, restos de animais. Quando um animal morre e ele é enterrado, ele vai depositando na terra alguns nutrientes que fazem com que a planta ela se fortaleça, né? Talvez você ache super estranho esse fator, mas isso acontece. O solo ele se alimenta de matéria orgânica e aí restos de animais e de vegetais faz com que esse solo se transforme em material orgânico. E mais na frente a gente vai entender isso. O que você precisa entender é que o solo preto ele é bom para plantar, que ele é conhecido como solo umífero, tá bom? O solo permeável é o solo seco, permeável lembra perna, e o impermeável é o solo alagado, certo? O solo permeável, sendo o solo seco, ele é arenoso, ele tem bastante areia, certo? Então, vamos agora a um exercício para melhor fixar esse conteúdo. A tia sabe que vocês já entenderam tudo, tá? Vamos para a primeira questão da página 30. Item A. Em qual camada do solo está os lençóis freáticos? Lençóis freáticos, também lençóis de água, conhecido como lençóis de água. Ele está no solo? Ele está bem aqui? Hein, meus amores? Ou ele está bem aqui, ó, no subsolo? Tudo isso aqui, daqui para baixo, é o subsolo. Onde é que está o lençol de água? No subsolo, né? Então, você vai colocar que os lençóis freáticos ou lençóis de água está no subsolo. Item B da página 30. Quais problemas o acúmulo de lixo no solo pode causar? Bom, quando o lixo se acumula no solo, vai acontecer a degradação do solo, a contaminação. Aquela terra, ó, o solo bem aqui, vai ficar muito pobre em nutrientes, porque o lixo empobrece a terra. E com isso a planta não consegue dar fruto. Ó. Olha aqui a árvore sem frutos. O solo contaminado empobrece a vegetação. É o que você vai colocar aí no item B, tá bom? O solo contaminado empobrece a vegetação. Então, vamos para o item C. Para onde vai o lixo da sua cidade? Pesquise. Bom, o lixo da nossa cidade, ele pode ir para o aterro sanitário. É um lugar onde todo o lixo fica armazenado e ele é descartado corretamente, certo? Ele é recolhido através de caminhões de coleta, que é conhecido como os carros do lixo, que sempre passa semanalmente nas nossas ruas. Então, ele tem um destino que é tratado pela própria prefeitura de cada cidade. Então, o que é que você vai colocar no item B, no item C? O lixo é descartado em um terreno sanitário. E ali todos os processos de descarte e transformação daquele lixo, incineração, vai acontecendo por conta da prefeitura. O que você precisa colocar é que ele é coletado e ele é descartado corretamente, ok? Bom, meus amores, essa foi a aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido todo o universo do solo. Nós vamos voltar na próxima aula falando mais coisas sobre o solo, bem mais. Não esqueçam de rever esse conteúdo. Na dúvida, vejam o vídeo mais uma vez, tá bom? Então fica aqui um beijo da tia e bons estudos.